Eclesiastes capítulo 2, e hoje nós encerraremos o capítulo 2 no versículo 26. Eclesiastes 2, 26. Só recapitulando, o versículo 24 a 26, nós temos visto uma vida que considera Deus em todos os seus caminhos. E por isso estamos vendo quando Deus preenche o vazio da nossa vida, né? Esse é o tema desses 3 versículos. Quando Deus preenche o vazio do nosso coração. Nós vimos no versículo 24 que Deus nos dá não somente as bênçãos, mas também a capacidade de desfrutar dessas bênçãos. Sem Deus, nós não podemos ter bênção alguma. É Deus quem nos abençoa, e Ele não só nos abençoa, como também nos dá a capacidade de desfrutar dessas bênçãos. Vimos também no versículo 25 que separados de Deus não encontramos felicidade. Sem Deus não é possível felicidade. As ilusões dessa vida duram pouco tempo. E em pouco tempo elas mostram para nós que elas, quando acabam, em pouco tempo nós vemos o amargo que fica em nossa vida, o amargor que fica em nossa vida, porque não temos felicidade separados de Deus. Nós precisamos de Deus. E agora, no versículo 26, nós vemos a última verdade sobre uma vida que considera Deus em seus caminhos, um coração que considera Deus em seus caminhos, uma vida preenchida pela presença de Deus. E a última verdade que nós vemos é que fazer a vontade de Deus deve ser o alvo da nossa vida. Veja o que diz a palavra do Senhor, verso 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, quando agora diante da Tua palavra, seremos alimentados por ela. Assim como fomos alimentados já pela ministração da ceia do Senhor, agora haveremos de ser alimentados, ó Deus, também pela Tua palavra, por esse meio de graça precioso. Que o nosso coração esteja atento ao que o Senhor tem a nos dizer. E como vamos ver hoje, ó Deus, fazer a Tua vontade deve ser o alvo da nossa vida, deve ser o grande propósito da nossa existência. Por isso mesmo, nos dê entendimento dessa verdade, para sabermos como fazer isso, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Uma palavra importante para entendermos esse versículo é a palavra pecador, né? Aparece bem no meio do versículo. Mas ao pecador dá trabalho. O que essa palavra quer dizer, né? Pecador, aqui em nossa versão, ela aparece na forma de substantivo. Mas no texto original, no texto hebraico, ele aparece na sua forma verbal, podendo ser traduzido como aquele que erra. Um dos significados de pecado é errar o alvo. Então aqui, Salomão está falando daquele que erra o alvo. Por isso que a tradução mais apurada seria aquele que erra, ao invés de pecador. E o pecado é um erro. O pecado é um erro. Você errou o alvo. Você tem um alvo à sua frente, que é a vontade de Deus. E quando é que você e eu pecamos? Quando nós erramos esse alvo. Quando nós fazemos a nossa vontade. Bem, esse é um dos significados bíblicos da palavra pecado. Pecado também significa transgredir a lei. Então você tem um limite da lei e você transgride a lei. Tem vários significados, mas todos com o mesmo sentido. Ou seja, algo que desagrada a Deus. Assim, então, Salomão,
ele contrasta o homem que agrada a Deus com aquele que desagrada a Deus. Ele contrasta o homem que acerta o alvo, que é a vontade de Deus, e faz a vontade de Deus, a quem ele chama de aquele que agrada a Deus, e aquele que desagrada a Deus, aquele que é um pecador, que vive errando o alvo, que vive fazendo a sua própria vontade em vez da vontade de Deus. Isso posto, então vemos quem é o homem que agrada a Deus. O homem que agrada a Deus é aquele que tem como alvo fazer a sua santa vontade o tempo todo. Não existe para o crente, não existe esse negócio, né, dona Odila? Não existe esse negócio de crente secularizado. Se você tem uma mente secularizada, ou seja, a minha fé, a minha religião é para esse momento, mas para esse outro momento não tem necessidade. Se você rege os seus negócios, o seu trabalho, com princípios diferentes do que você tem aqui na igreja, você é um secularizado. Você não é crente, você é secularizado. Então, uma mente secularizada não é uma mente que agrada a Deus. Porque essa mente secularizada, ela não se importa em fazer a vontade de Deus. Ele não se preocupa em fazer a vontade do Senhor. O alvo da vida de uma pessoa secularizada é a sua própria vontade, e não a vontade de Deus. Sidney Greidanos, comentando esse texto, ele diz o seguinte: no vocabulário de Salomão, né, do pregador Salomão, a palavra pecador designa aquele que, embora não seja ímpio, aquele homem perverso, aquele homem iníquo que comete as maiores atrocidades, mas alguém que perdeu o ponto da vida que Deus tinha lhe dado. Alguém que perdeu esse alvo. Alguém que não se importa em fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Pode não ser um assassino, pode não ser um agressor, um político corrupto, pode não ser um estuprador, essas coisas hediondas. Pode ser simplesmente aquele homem que vê o sinal vermelho e resolve atravessar mesmo assim. Aquele que conta mentirinhas para se safar de alguma situação mais complicada. Pode ser aquele que não honra os seus compromissos como deveria. Enfim, um cidadão comum, uma pessoa normal. Mas vai mais além. O pecador é aquele que não vê a vida do ponto de vista de Deus. É aquele que não se importa com o que Deus quer e com o que Deus diz. É aquele que toma decisões segundo a sua própria vontade, não segundo a vontade de Deus. Ainda que a nossa vontade seja lícita, e aqui eu quero chamar a sua atenção para isso, ainda que a nossa vontade seja algo lícito, algo que não é pecaminoso, algo que não é ilícito, algo que não é errado, se não estiver em concordância com a vontade de Deus, estaremos pecando e errando o alvo. Tomemos como exemplo um dos temas aqui desse versículo, o trabalho. Vamos pensar aqui no trabalho. Você está num emprego, está lá no seu trabalho, tudo mais, tal. De repente, se vê desanimado com o mesmo e começa a pôr defeitos nesse trabalho. Daí surge uma oportunidade de ir para um outro emprego, no qual, por alguns motivos, você se vê mais motivado a ir para lá do que ficar no emprego que você está. Você então decide mudar de emprego. Até aí tudo bem. Qual o crime que você está cometendo? Algum crime nisso? Não. Algum pecado nisso?
Vamos ver. De repente você resolveu mudar de emprego, porque lá você vai ganhar mais, você vai ter uma qualidade melhor de trabalho. Não é errado isso. Agora, se você então decide mudar de emprego, mas você tomou essa decisão sem sequer considerar se ela é ou não a vontade de Deus para a sua vida, você está pecando. Se você decidiu mudar de emprego, ainda que o outro emprego tenha melhores condições de trabalho, um salário melhor, uma carreira promissora, mas se você não tomou essa decisão, tendo certeza de que Deus quis que você mudasse de emprego, você está pecando. Veja bem, mudar de emprego não é pecado. Mas se você deixa o seu emprego, ali que Deus plantou você, Deus quer você ali. E existem fatores mais importantes do que dinheiro, do que realização pessoal nessa questão. Existe a vontade de Deus que deve ser levada em consideração. E aí você toma a decisão de sair daquele emprego, porque há um outro emprego mais promissor para você, você está pecando. Dia desse eu conversava com um colega, um pastor, que aparentemente estava bem na igreja que ele pastoreava. A igreja estava se desenvolvendo, várias frentes de trabalho. E aí ele falou assim: rapaz, eu estou desmotivado de continuar nessa igreja. Eu vou sair. E aí eu tive que, com amor, confrontar aquele colega. Falei assim: você com certeza já perguntou para Deus se essa é a vontade dele, né? E você com certeza sabe que essa é a vontade de Deus para a sua vida, você sair dessa igreja, né? Bem da verdade eu estou orando sobre isso ainda. Então você não tem a certeza. Então como é que você já tomou a decisão? Como é que você toma uma decisão dessas? Não, é porque apareceu a possibilidade de ir para uma igreja numa condição melhor, uma cidade mais assim, assado e tal, e foi colocando as vantagens para ele. E aí então, ele começou a refletir sobre isso. Se eu resolvo mudar alguma coisa na minha vida simplesmente porque eu não estou confortável com aquela situação, mas eu fiz uma mudança na minha vida sem antes consultar se essa era a vontade de Deus para a minha vida, ficar ali ou sair dali, se eu não considerei Deus na minha decisão, ainda que eu tenha tomado a decisão acertada de fazer essa mudança, mas se eu não considerei Deus, eu tomei a decisão por minha própria sabedoria, eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou desonrando a Deus. Porque não é só o resultado que honra a Deus, é o processo também. Sabe aquela conversinha fiada de os fins justificam os meios? Ou seja, não importa o que você tenha que fazer, desde que você atinja o alvo que você tem que atingir. É isso que significa os fins justificam os meios. Não, eu tenho que conseguir tal coisa, e não importa o que eu tenho que fazer para isso. Se é correto ou não, eu vou fazer porque eu quero conseguir aquilo. Preste atenção, meu irmão, não glorificamos a Deus só com os resultados das coisas que fazemos. Nós devemos glorificar a Deus também com os meios que utilizamos para chegar àqueles resultados. Suponhamos, vamos pegar um tema aqui que Salomão tratou várias vezes, riqueza. Suponhamos que Deus tem para você se tornar uma pessoa rica, próspera financeiramente falando. Se você usa de qualquer meio para chegar a esse fim, você pode até chegar a esse fim, mas não fará a vontade de Deus. E sabe o que vai acontecer? Que o versículo está dizendo: Deus vai pegar o que é seu e vai dar para outro. Você, jovem,
se apaixona, se encanta por uma pessoa com quem você acha que você deve se casar. E você não leva em consideração um monte de coisas, inclusive se esse rapaz ou se essa moça é crente em Cristo Jesus, é salvo em Cristo Jesus. Você levou em consideração o sucesso profissional dele, você levou em consideração a beleza física dele, você levou em consideração o status que ele desfruta e tudo mais, mas você diz assim, é um bom rapaz, vou casar com esse rapaz. Vai ser um partidão, eu não posso perder, é um bom rapaz. Mas preste atenção, se ele não é crente, ainda que ele seja uma flor de candura para você trabalhar com ele, para você tratar com ele, ele seja um rapaz educado, fino, um rapaz que mede as palavras para falar e tudo mais, mas se ele não é crente, entenda uma coisa, você está pecando. Você está desobedecendo a Deus, porque você está se unindo a um ímpio. Não, pastor, mas ele é tão bom, como você chama ele de ímpio? Ele é trabalhador, ele é responsável, ele não está fazendo nada mais do que a obrigação dele, sabia disso? É que a gente vive no meio de tanta gente medíocre, de tanta gente pífia, que quem faz o que é certo a gente acha que está acima da média. Mas ele não está fazendo nada mais do que obrigação. Preste atenção. Se você está num relacionamento com uma moça que não é crente em Cristo Jesus, você vai se casar com ela, você vai pecar contra Deus. Porque o casamento entre um homem e uma mulher simboliza o casamento entre Cristo e a igreja. Então, se um rapaz casa-se com uma moça que não é crente, como é que o casamento dele vai simbolizar a união de Cristo e a igreja? Cristo não se uniu a uma qualquer, ele se uniu à igreja. E a igreja só é o que ela é por causa de Cristo. Se você decide fazer um investimento com o seu dinheiro e você não consultou a Deus sobre isso, se você decide fazer alguma coisa com o seu dinheiro e você não consultou a Deus sobre isso, ainda que o que você vai fazer seja uma coisa lícita, você está pecando. Você está errando o alvo. Você está errando o propósito da sua vida. Se você cria os seus filhos conforme a pedagogia, a psicologia e as outras filosofias humanas, e não de acordo com a palavra de Deus, por melhor que seja a educação que você dê para o seu filho, você está pecando. Preste atenção, meu irmão. Às vezes o pecado, ou muitas vezes o pecado, ele é muito mais sutil do que a gente pensa. E é por isso que a gente tem essa mania pecaminosa, né? Mania não, esse pecado, no nome certo mesmo. Temos esse pecado de nos compararmos às pessoas e de nos julgarmos melhores do que eles. Eu não sou igual aquele assassino, capaz mesmo, pastor. Eu nunca matei, eu sou uma pessoa boa. Eu sou incapaz de matar uma mosca. É fácil, né? Comparar a sua justiça com a justiça de outro pecador é fácil. Mas não é a nossa justiça que nos garante diante de Deus, é a justiça de Jesus. E nós só poderíamos ser aceitos por Deus se tivéssemos uma justiça igual à de Deus. Por isso é que Ele manda o Filho dele para nos salvar. Por isso é que Ele nos manda Jesus Cristo, o justo, o Filho santo e amado de Deus, para nos salvar, para imputar a nós a justiça dele, para colocar na nossa conta a justiça dele e levar sobre si a nossa condenação. E assim, uma vez que recebemos a justiça de Cristo, agora nós então podemos ser aceitos na presença de Deus. Então, não é nivelando a nossa justiça com a justiça dos outros. A nossa justiça, se comparada à justiça de Deus, ela nem existe. Nós precisamos da justiça de Deus.
Tome cuidado, o pecado ele é muito mais sutil do que você pensa. Tudo o que fazemos que não estiver, tudo que fizermos que não estiver em concordância plena com a vontade de Deus, é pecado. A obediência pela metade. Não, eu fiz. Tá, ficou meia boca. Assim o pessoal fala, ficou mais ou menos. Mas eu fiz. É desobediência, irmãos. É pecado. Porque quando Deus nos dá uma ordem, Ele exige algo de nós, Ele nos capacita plenamente para fazer aquilo. Talvez Deus não tenha exigido de você ou de mim algo que Ele exigiu de outra pessoa. Mas a cada um, Ele dá uma incumbência e a cada um de nós, Ele dá o recurso necessário. A parábola dos talentos ilustra muito bem isso. Um recebeu 5, outro recebeu 2, o outro recebeu 3, um talento. Cada um conforme a sua capacidade. Um tinha capacidade de administrar 5 e por isso apresentou outros 5. O outro tinha capacidade de 2 e não apresentou mais 5, apresentou outros 2. O que recebeu 1, ele recebeu conforme a capacidade dele. E se ele tivesse apresentado um segundo talento, ele seria tão aceito quanto os outros 2. Mas, no entanto, o que ele fez? Ele enterrou, escondeu. É por isso que Jesus fala para nós que se nós não somos fiéis no pouco, nós não seremos fiéis no muito. É por isso que antes de querermos ter e crescer e sermos maiores do que somos, nós precisamos primeiramente cuidar do que temos. Cuidar do que temos. Jovem, você, o adolescente, você sonha em ser um arquimilionário da indústria digital e não sei o que, tudo mais e tal, mas você não lava nem a vasilha do seu cachorro. Você não arruma nem o seu quarto. Você não pendura nem a toalha que você usou no varal. Onde é que você acha que você vai chegar? Então nós precisamos entender que fazer a vontade de Deus é nas pequenas coisas. A gente sempre, quando pensa na vontade de Deus, a gente pensa assim: quando eu tiver aquela promoção no meu trabalho e me tornar chefe da minha seção, então lá eu vou fazer a vontade de Deus. Mas espera aí, a vontade de Deus para você hoje? Não conta? Você já notou como a gente joga a vontade de Deus sempre para o futuro? Sempre para lá? O passado já foi. Nenhum de nós tem domínio sobre o nosso passado. O futuro ainda, para nós ainda ele não existe. Ele vai acontecendo, aos poucos. O que nós temos de fato é o presente. E o presente momento, como nós estamos fazendo a vontade de Deus? Por exemplo, hoje de manhã você se levantou. Opa, domingo. Tem escola dominical e culto. Bem, deixa eu me preparar para ir para a igreja. Você se preparou, se arrumou e veio. Você fez a vontade de Deus na sua vida. Qual é a vontade de Deus para você agora aqui na igreja? Que você tenha total atenção à palavra de Deus. Se nesse exato momento você está olhando o seu celular, se desviando com conversinhas, ou então mesmo aí, parecendo culto de corpo presente. Tem missa de corpo presente e tem culto de corpo presente, né? O corpo está aqui, mas a cabeça está lá longe. Você não está fazendo a vontade de Deus. Não como deveria. Você está no lugar certo, participando da coisa certa, mas não está fazendo do jeito certo. Lembra que eu disse que não é só o resultado, mas os meios também devem glorificar a Deus? A forma como eu faço deve glorificar a Deus. Não é só o resultado que eu vou ter no final vai glorificar a Deus. A minha vida tem que glorificar a Deus. Os meios que eu estou usando para chegar lá, eu tenho que glorificar a Deus com eles.
Aquele que tem como alvo agradar a Deus, a este Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Esta é a segunda vez, até aqui no livro de Eclesiastes, que Salomão menciona o nome de Deus. A primeira vez que ele mencionou foi lá no capítulo 1, no versículo 13. Lá ele o fez de uma forma um tanto quanto negativa. Ele fala lá no versículo 13, do capítulo 1, assim: apliquei o coração a esquadrinhar e a me informar com a sabedoria e com tudo quanto sucede debaixo dos céus. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Então aqui ele fala tanto quanto de forma negativa, né? Deus nos aflige com o trabalho. Mas agora no versículo 26 do capítulo 2 ele fala de forma positiva. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Né? Devemos entender que aqui há uma diferença enorme entre desfrutar as bênçãos de Deus e usar as coisas. Nós desfrutamos das bênçãos de Deus e elas não necessariamente são coisas. Mas acontece que o verdadeiro servo de Deus, ele desfruta das bênçãos de Deus. O ímpio não, ele usa as coisas e as pessoas. Ele usa. Devemos olhar para todas as circunstâncias da nossa vida e nos alegrarmos com o que Deus nos proporciona. Tá, de repente o seu trabalho não está lá, a coisa mais maravilhosa. Mas louve a Deus, foi Ele que te deu esse emprego. Você orou por Ele e Ele te abençoou. Tá, sua faculdade pode não estar lá grande coisa, está difícil. Mas Deus te colocou ali. Foi aquela porta que Ele te abriu. Tá, a sua igreja pode estar cheia de defeitos. O seu casamento pode estar cheio de problemas. Louve a Deus. Comece a agradecer a Deus pelo que Ele te deu. Comece a agradecer a Deus pelo lugar onde Ele te colocou. Comece a agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem permitido você conquistar com o seu trabalho. Louve a Deus. Agradeça a Deus pela saúde que você tem, ainda que talvez ela não seja como você gostaria, mas agradeça a Deus pelo pouco de saúde que você tem. Agradeça a Deus pela casa onde você mora, agradeça a Deus pela família que você tem. Louve a Deus. Afinal de contas, você acha que imperfeitos são só os outros? Ou você acha que você é o perfeitão? O santo? Louve a Deus. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem te dado. Devemos olhar para as circunstâncias da vida e nos alegrarmos com tudo que Deus nos proporciona, ainda que seja algo pelo qual não estávamos esperando. Uma notícia que eu não estava esperando, mas eu me regozijo no Senhor, porque eu sei que as coisas podem ter saído do meu controle, mas não saíram do controle de Deus. Porém, se focarmos em ter mais e mais coisas, apenas as usaremos, em vez de desfrutar com alegria o que Deus nos dá. Você viu aquela pessoa que vai acumulando cada vez mais riqueza, mas é infeliz? Ela usa tudo que ela tem, ela desfruta ali, ela usa todas aquelas coisas, mas continua infeliz no seu coração. Tem as melhores comidas, mas nunca se satisfaz. Tem as oportunidades de passeio, de outras coisas mais, de passear, de viajar, e mesmo assim é infeliz. Por quê? Porque essa pessoa só usa as coisas. E trata as pessoas como coisas. Ela só usa, é um utilitarista, só isso. Um aproveitador da situação, mas essa pessoa é vazia. Agora, a pessoa que desfruta das bênçãos de Deus, ela sempre será grata, ela sempre terá gratidão no seu coração a Deus. Ela sempre louvará ao Senhor e sempre engrandecerá a Deus pela sua vida
e pelas bênçãos que tem recebido. É bom termos as coisas que com o dinheiro nós podemos comprar, desde que não percamos de vista as coisas que o dinheiro não compra, como, por exemplo, a satisfação em Deus e a felicidade decorrente da obediência da vontade dele. É bom a gente ter dinheiro para comprar o que a gente gostaria. É bom a gente ter dinheiro e comprar o que a gente quiser. É bom. Mas é bom a gente não esquecer que tem coisas que o dinheiro não compra. Uma consciência limpa. E não existe travesseiro mais macio do que o travesseiro de uma consciência limpa. Não existe cama mais macia do que a da honestidade. Não existe casa mais feliz do que onde existe gratidão e louvor a Deus. Não basta ter coisas, também devemos ter o tipo de caráter que nos permita usar as coisas com sabedoria e desfrutá-las corretamente. Não adianta você ter dinheiro, não basta você ter dinheiro. Não basta você ter dinheiro. É necessário ter sabedoria para desfrutar desse dinheiro que você tem e usá-lo de forma correta. Mas há uma afirmação neste versículo aqui que diz assim: mas ao pecador Deus dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Nós não devemos entender essas palavras como uma justiça por mérito, ou como se diz hoje em dia, né, meritocracia, né? Ele não está dizendo isso. Olha, se você fizer, você vai receber. Se você não fizer, você não vai receber. Você vai até a perder. Não, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nem mesmo nós devemos entender essa afirmação de Salomão como uma regra inflexível. Ou seja, fez a vontade de Deus, você vai ser abençoado. Não fez a vontade de Deus, o que você conseguiu aqui vai ser tirado de você e dado para outro. Não é bem assim. Aliás, no dia a dia o que a gente vê é cada vez mais gente honesta, entre aspas, se dando mal. Gente honesta perdendo o que ela trabalha, que ele lutou para conseguir com todo o seu suor, com todo o seu trabalho, sendo passado para a mão de iníquos, bandidos que nos assaltam na rua, bandidos que nos assaltam nos governos. Não é? Nós não devemos olhar para esse versículo como uma regra inflexível, uma regra que não tem exceções. É justamente o contrário. O que Salomão está afirmando aqui é que isso pode acontecer, e não que isso aconteça, e não que isso aconteça sempre. Pode acontecer de você vir um ímpio perdendo tudo e tudo que era dele sendo passado para um homem temente a Deus. Pode acontecer. Mas isso não acontece sempre. A Bíblia mesmo nos mostra vários casos. Mas se os compararmos aos vários casos em que isso não acontece, eles são em número bem menor. Por exemplo, as Escrituras nos mostram algumas ocasiões em que isso aconteceu. Jacó em relação a Labão. Jacó era trapaceiro, o sujeito o nome dele fazia jus. Ele fazia jus ao nome dele. Suplantador, enganador. Vivia passando a perna em todo mundo. Passou a perna no seu irmão, passou a perna no seu pai. Até no próprio Labão também. Mas só que ele já entrou na família de Labão, já entrou tomando lambada, né? Não foi nem já tomando paulada, logo de cara. Trabalhou 7 anos para ter a sua esposa Raquel. Foi enganado por Labão. E na noite de núpcias, na noite do casamento lá, foi dada a ele Lia. E Jacó ficou bravo com Labão. Então tá bom, trabalha para mim mais 7 anos e tá tudo bem. E você leva também a outra filha. E assim ele trabalhou mais, além dos 14 anos, ele trabalhou mais 6 anos, ao todo 20 anos. Os outros 6 anos ele trabalhou pelas ovelhas de Labão. E quando ele sai da presença de Labão, Deus o havia abençoado tanto. E ele levou
os rebanhos de Labão com ele. Depois você pode ler lá em Gênesis 30, versículo 37 a 43, está lá. Outro exemplo é Israel quando sai do Egito. O povo de Israel quando sai do Egito leva consigo as riquezas do Egito. Deus falou para Moisés, Moisés, você vai construir para mim um tabernáculo, um altar no deserto, um tabernáculo no deserto. E você vai precisar de ouro. Então, diga para as mulheres de Israel dizerem para as suas senhoras gentias que elas devem, egípcias, que elas devem dar ouro e prata. E assim foi. E ele saiu com um grande despojo. Você pode conferir isso lá em Êxodo capítulo 3, verso 22 e capítulo 12, verso 26. As parábolas dos talentos que eu citei agora há pouco, o Senhor Jesus mesmo menciona. Aquele que pegou um talento apenas e devolveu só um talento para o seu senhor, foi tirado dele e dado ao que tinha 5, que apresentou outros 5, porque ele foi fiel. Mateus 25, 14 a 30, você pode conferir isso. A parábola das 10 minas, lá em Lucas 19, 11 a 27. Todas elas nos ensinam que Deus retira dos pecadores e entrega aos fiéis o fruto do trabalho deles. Agora, isso acontece sempre? Não. Aqui são exceções, mas coisas que acontecem. Pode ser que aconteça com você. Então eu vou fazer a vontade de Deus para Deus tirar a riqueza do fulano e dar para mim. Não, você tem que obedecer a Deus porque você quer agradar a Deus. Tanto que Salomão usa essa expressão, né? Ao que agrada ao Senhor. Ele não disse aquele que obedece a Deus interesseiramente. Não, aquele que agrada ao Senhor, ele não tem outro objetivo senão agradar a Deus. Ele não tem outro objetivo senão fazer a vontade de Deus. Tomar decisões consultando a vontade de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus para a vida dele. Meus irmãos, nós evitaríamos tantas dores de cabeça, evitaríamos tanto sofrimento, tanta tristeza, se nós antes buscássemos a Deus, compreendêssemos a vontade dele, como Paulo diz lá em Efésios 4, 17, compreender qual a vontade do Senhor. Não, 5,17, desculpa. Efésios 5,17. Compreender qual a vontade de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, nós seríamos muito mais felizes. Aqueles que erram o alvo na vida, que é agradar a Deus, cumprindo a vontade dele, terminarão sem nada. Salomão considera que isso também é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, ele trabalhou e viu todo o seu trabalho, todo o fruto do seu trabalho ir para a mão de outro. Correu atrás do vento, vaidade, perdeu tempo. Aplicando esses versículos para a nossa vida, quando você toma decisões, você considera seriamente a vontade de Deus? Você, ao tomar uma decisão, você tem certeza que você tomou essa decisão de acordo com a vontade de Deus? Considere que Paulo disse lá em 1 Coríntios 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo não está falando de coisas pecaminosas, Paulo não está falando de coisas ilícitas, coisas contrárias à palavra de Deus. Ele está falando de coisas comuns, coisas lícitas, coisas que não ofendem a palavra de Deus. E Paulo diz, pode ser lícito, mas não me convém. Pode ser lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Não vou deixar que essas coisas me dominem. Essas palavras são ditas por um coração que tem como propósito exclusivo obedecer a Deus e honrá-lo em cada momento. Cuidado, irmão, com as coisas que em si mesmo não são pecaminosas. Tome cuidado com elas. Quando algo é pecaminoso, não é difícil para nós identificá-la e nos afastarmos dessa coisa.
O problema é quando algo em si não é pecaminoso, mas não é da vontade de Deus para nós. Por exemplo, se eu chegar para você com alguma coisa ilícita, eu ia falar droga, mas hoje em dia até droga já não é mais ilícito, né? Pelo menos uma certa quantidade, uma quantidade que dá para deixar uma turma aí toda alucinada, né? Mas se eu chegar para você com alguma substância ilícita, não, que isso? Sai para lá com esse negócio. Não quero saber disso, não. O problema não são as coisas ilícitas, o problema são as coisas lícitas. Aquela que não tem problema nenhum você fazer, não há contravenção nenhuma, mas você não está fazendo a vontade de Deus. Como eu citei, mudar de emprego é pecado? Não é. Não é pecado. É lícito? É. Mas se tornará pecado se você fizer sem ser a vontade de Deus para a sua vida. É por isso que nós nos metemos em situações que ficamos tão amargurados, em situações que ficamos tão angustiados, porque foi a gente que se meteu naquela situação. Com facilidade nós nos enganamos. Por exemplo, em nossos dias muitos crentes adotam a paz como meio de tomada de decisão. Pastor, mas eu estou sentindo uma paz tão grande no meu coração. Você sabe por que você está sentindo paz no seu coração? É porque ninguém ainda se opôs a você. É porque ninguém se opôs a você, dizendo assim, isso que você está fazendo é pecado. Eu já perdi amigos assim. E já fiquei aborrecido com muita gente também, porque eu estava crente que eu estava fazendo a vontade de Deus. Não, aliás, eu estava sentindo uma paz tão grande no coração. Foi só a minha esposa levantar e dizer assim, amor, não está certo. Pronto, o tempo fechou lá em casa. É só alguém se levantar e se opor. Então preste atenção, paz não é instrumento de decisão. Mas estou sentindo uma paz tão grande de me casar com aquele rapaz. Eu sei que ele não é crente, pastor, mas estou me sentindo uma paz tão grande. Aí eu falo para você, pois é, você vai pecar. Você vai desobedecer a Deus. Pode até ser que Deus, na misericórdia dele, converta aquele rapaz. E o seu lar seja um lar cristão para a glória do Senhor. Aí nessa hora, geralmente a pessoa vem, viu só? Viu só, você estava errado. Senhor, que bom. Que bom que Deus teve misericórdia da sua vida. Aliás, Deus tem misericórdia com pecadores. Por que você acha que eu sou salvo? Por que eu sou salvo? Porque Deus teve misericórdia. Não foi porque eu obedeci a Ele e Ele resolveu me salvar. Ele me salvou para que eu o obedecesse. Mas não deixa de ser pecado. Então não tome decisões porque você está sentindo paz no seu coração. Na Bíblia, nós vemos exatamente o contrário. A paz, ela não é instrumento de decisão. A paz é resultado de uma decisão correta. A paz é resultado de ter obedecido a Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia no Senhor. Jeremias 26, verso 4, 3 e 4. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Amar a lei de Deus significa obedecer a lei de Deus. Para eles não há tropeço. Salmo 119, verso 165. E não se esqueça, o seu coração ele é enganoso, é desesperadamente corrupto. Ele vai fazer você sentir paz quando você deveria estar desesperado de medo. Seu coração vai te iludir. Aliás, observe todas as vezes que nós somos tentados a cair num pecado. Toda vez que a tentação vem sobre nós, o diabo não mostra o pecado como ele é. Ele mostra o prazer que ele vai nos dar.
E o nosso coração, que é enganoso, que é facilmente enganado e é corrompido, e é corrupto, é desesperadamente corrupto, o nosso coração se engana com facilidade, porque ele nos faz ver aquilo que a gente quer ver. Eu não sou muito chegado em lugares escuros. Não gosto muito de escuridão, não. Ainda mais sozinho. Sabe por quê? Porque a minha mente, ela prega cada peça em mim. Eu vou contar para você uma historinha que aconteceu comigo. Um fato que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu lembro que, não sei por qual motivo, meus pais todos saíram à noite. Lá na roça, eu morava na roça e tal. E aí minha mãe falou assim, ó, fica tranquilo, daqui a pouco seu irmão mais velho, o Joelcio ou Elidelcio, um dos dois, ele vai chegar, você não vai ficar sozinho por muito tempo, tá bom? Tá bom. E quando a gente é criança, a gente acha que em cima da cama ou em cima do sofá, a gente está protegido, né? Não sei por que isso, essa bobeira, né? Mas eu estava ali no sofá, encolhidinho ali assistindo televisão e petrificado de medo, esperando meu irmão chegar. E no corredor lá de casa, tinha um armário embutido, e em cima desse armário ficava um violão velho. E não é que esse miserável tocou sozinho não, mas eu estou lá na sala, daqui a pouco o violão, tom. Meus irmãos, que desespero, que desespero. E aí, levanto ou não levanto, meu Deus do céu, o violão tocando sozinho, meu Deus do céu, levanto ou não levanto. Eu tomei coragem e levantei. Sabe o que era? Na roça tem muito isso, que os besouros grandões, né? Um besouro bem grande assim. Não sei se ele veio voando, como é que foi. Sei que ele veio e bateu na corda do violão. Era um besouro. Mas na minha mente, era assombração. Mas eu fiquei com medo. O nosso coração, ele tem a capacidade de nos iludir com muita facilidade, porque nós não conseguimos ver as coisas como elas são. Por isso que nós precisamos do discernimento da palavra de Deus, do discernimento do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não devemos tomar decisões no calor da ira, no calor do desespero. Nós temos que tomar decisões na presença de Deus, buscando em Deus as decisões, para não tomarmos decisões erradas. Não só para não termos problemas, muito mais do que isso, para não desagradarmos a Deus. Porque aquele que desagrada a Deus, tudo que ele faz, Deus toma e dá para outro. Vai morrer, todos nós vamos morrer de mãos vazias, né? A diferença é que o crente consegue mandar, né, as obras dele para o céu. Não as coisas, mas as obras dele. A Bíblia, o Senhor Jesus fala que é para nós, a nossa luz brilhar diante dos homens, para que as nossas obras glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. A Bíblia fala lá em Apocalipse que os eleitos que foram chegando, Deus não esqueceu das obras deles. Eu não posso levar nada comigo, mas as minhas obras eu posso mandá-las para a eternidade antes de mim, para a glória de Deus. Não estou falando que a gente vai mandar coisa para lá, não, tá? Coisas a gente não leva, mas a gente vai glorificar a Deus com a nossa vida. É isso que tem que ser o objetivo da nossa vida. Seja qual for a decisão que você vai tomar essa semana, você vai tomar algumas decisões na sua vida. Antes, ore a Deus, busque ao Senhor e não saia da presença de Deus sem ter uma resposta definida. Se Ele disser algo diferente daquilo que você esperava, louve a Deus por isso e continue firme obedecendo a Deus. Se Ele te responder do jeito que você esperava, faça o que Deus quer que você faça, para a glória dEle. Enquanto isso, dê graças ao Senhor. Enquanto isso, louve ao Senhor. Enquanto isso, mantenha o seu alvo, foco da sua vida, em fazer a vontade dEle. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos ajude a viver sempre considerando Deus em todos os nossos caminhos. Porque viver sem considerar a Deus em todos os nossos caminhos, em todas as nossas decisões, é a expressão da pior perversidade e impiedade que podemos demonstrar.
Ele é o dono de tudo que existe. Ele é soberano sobre todas as circunstâncias e situações da nossa vida. De suas mãos recebemos tudo que necessitamos para viver. Mas se não o reconhecermos em sua soberania, sabedoria, santidade e amor, fatalmente nossa vida se tornará amarga, dolorosa e desgostosa. E não honraremos a Deus. Que Deus nos dê sabedoria em cada momento da nossa vida, para vivermos para a glória dele em cada momento. Amém. Coloquemos-nos em pé.